Mas vamos lá. Como falei com vocês, vamos falar sobre a região Centro-Oeste e a região Nordeste. A primeira região que eu quero falar com vocês, algum comentário, é a região Centro-Oeste. Para quem não sabe, o Brasil é dividido em 5 regiões. Para quem está faltando todas as aulas, nunca viu nada de Brasil, mora em Marte, o Brasil é dividido em 5 regiões. São elas: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste. Essas são as 5 regiões que compõem o nosso país. Nós já falamos da região Norte na última prova, e essa prova vai ser sobre a região Centro-Oeste e a região Nordeste, tá bom? A região Centro-Oeste, como o próprio nome fala, ela fica bem no centro do país e é composta por 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. E além do Distrito Federal, que é a nossa capital, Brasília. Eu sempre esqueço de desligar o WhatsApp. Só um minuto, gente. Sempre esqueço de desligar o WhatsApp. Bom, vamos lá. Então, vamos falar da região Centro-Oeste. Primeiro, o relevo da região Centro-Oeste ele é predominantemente de planaltos. Claro que existem outros tipos de relevo, existem depressões, planícies, mas predominantemente o relevo do Centro-Oeste ele é composto por planaltos. Mas não posso esquecer da grande área de planície lá no Pantanal, que é uma das maiores áreas alagadas do mundo. Então eu não posso esquecer dessa área. Aí eu tenho aqui, ó, o relevo da região Centro-Oeste é composta basicamente por planaltos. E nesses planaltos eu vou destacar as chapadas. Chapadas é esse tipo de relevo assim, ó, onde eu vou ter aqui uma área bem escarpada, bem reta, como se fosse um paredão, e acima uma área levemente plana. Não vai ter muitos acidentes geológicos não, ok? Então o relevo da região Centro-Oeste mostra a maior parte de planaltos e com a presença de chapadas. Aí eu tenho outra foto de chapadas, ó, que é bem interessante, esse tipo de relevo. E aqui, ó, eu tenho um mapa topográfico da região Centro-Oeste. Repare que tudo em amarelo eu tenho a região que de planaltos. Aqui nessa área mais escura é uma área mais elevada. As duas áreas mais altas da região Centro-Oeste seria a Chapada dos Veadeiros e a Serra dos Pirineus. São as duas altitudes mais altas, mas não fica muito ligado nisso não. Eu quero que você entenda que o relevo é predominantemente de planaltos e eu tenho aqui no centro, ó, uma grande área de planície. Essa área de planície aqui ela é muito importante porque durante um período do tempo do ano ela fica alagada. E por esse motivo ela é conhecida como a maior área alagada do mundo, por ela ser uma grande área, que é o Pantanal, que nós conhecemos tão bem. Aí ó, eu tenho a Chapada dos Veadeiros, o planalto mais famoso e maior altitude da região Centro-Oeste. A hidrografia da região Centro-Oeste ela é bem complexa, é composta por 4 bacias hidrográficas. Lembra lá do 6º ano? Nós estudamos sobre regiões hidrográficas, bacias hidrográficas. O que é isso? É um conjunto de rios no qual ele vai convergir para o mesmo sentido. Então aqui eu tenho composta por 4 bacias hidrográficas, sendo 2 delas as mais importantes do Brasil. Seriam elas a do Amazonas, aqui ó, essa em amarelo, e a do Paraná, também é muito importante também. Essa bacia do Paraná aqui, ela tem presente, por exemplo, a usina de Itaipu. Então, por esse motivo, essas duas bacias são muito importantes. A bacia do Amazonas e a bacia do Paraná. Tranquilo, galera? Acompanhando? Estão acompanhando, gente? Eu já desisti. Sim. Beleza, então, vamos lá. Sim. Clima. Sim. O clima também, ele é predominantemente um clima tropical típico. Mas que tipo de clima é esse? O tropical típico, ele é caracterizado por 2 estações muito bem definidas. Que seriam o verão quente e úmido, ou seja, no verão chove muito, e o clima de inverno com temperaturas mais amenas e também mais seco, ou seja, não chove tanto no inverno, chove mais no
verão, onde é mais quente. Não significa que no inverno também não seja quente, mas as temperaturas já são mais amenas. Geralmente os problemas respiratórios lá da galera lá tá presente lá no inverno, onde fica mais seco o tempo, a umidade cai e os hospitais sempre ficam muito cheios. Geralmente no inverno você sempre escuta notícias lá de Brasília, de Goiás, que a grande parte da população se encontra nos hospitais, fazendo nebulização, com problemas respiratórios por conta da baixa umidade do ar. Aqui eu tenho um mapa do clima. Repare que toda a região laranja, ó, é clima tropical típico. Eu tenho também o clima equatorial aqui na região da Amazônia e também tenho um clima subtropical, já próximo à região sul do Brasil já. A vegetação, predominantemente cerrado. Da mesma forma que eu tenho um predomínio do clima tropical, eu vou ter um predomínio da vegetação de cerrado. Mas também eu vou ter presente na região centro-oeste a floresta amazônica e também o Pantanal. Lembra? Da área alagada e tem um pedacinho da floresta amazônica. Então, essas duas vegetações também são importantes para a composição da fauna e da flora lá da região centro-oeste. Aqui eu tenho um mapinha também sobre a vegetação do relevo. Eu disponibilizei essa apresentação lá na nossa plataforma virtual. Caso você tenha alguma dúvida, entre lá, vê os slides com mais calma, os mapas, os textos, para assim você fazer um bom estudo e uma boa prova na semana que vem. Beleza? Bom, densidade demográfica. A densidade demográfica da região centro-oeste ela é muito baixa, só que eu tenho algumas regiões com muita concentração populacional. Que regiões são essas? Principalmente as capitais dos estados. Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Brasília são os pontos mais povoados dessa região, mas como um todo eu tenho uma baixa densidade demográfica em toda a região, pelo tamanho, pelo tipo de atividade econômica, que é a agricultura, a predominante, e a pecuária, pelo processo de colonização que foi sempre muito complicado, o povoamento nessa região. Diversos motivos explicam essa baixa densidade demográfica nessa região aqui, ok? Dúvida, galera? Dúvida? Não. Pareceu um gato miando aí, Jesus. Que isso, gente? Meu Deus. Não. Não, pareceu um gato miando, meu Deus. Não. Gente, que louco. Mas vamos lá. O processo histórico, galera. O processo histórico de ocupação, ele é importante, e spoiler da prova, vai cair na prova. Então se ligue aqui, beleza? Bom, o processo histórico da região centro-oeste, como eu falei com vocês, sempre foi muito difícil. Por quê? Como Portugal começou a colonizar o Brasil, começou a colonizar pelas regiões do litoral. Também pelo litoral também, a população começou a se desenvolver. As principais atividades econômicas se desenvolviam no litoral: a cana-de-açúcar, o café, a exploração do pau-brasil, a exploração do ouro, tudo era nos estados próximos ao litoral. Já o centro e o norte do Brasil sempre foi muito pouco povoado, por diversos motivos. Como eu falei, era difícil o acesso, não tinha estradas, lembra? Não tinha carro na época, não tinha estradas. Essa região era povoada por tribos indígenas e muitas delas não gostavam do convívio com os moradores da época, então atacavam. Outros tipos também, não tinha nada para se fazer lá, a atividade econômica lá era muito, muito precária. Até para você, por exemplo, você produzir algum tipo de alimento, para você vender era muito complicado, porque não tinha estradas. Então esse processo de ocupação foi muito demorado, muito demorado. Começou de fato a ser colonizado quando os bandeirantes encontraram lá jazidas de ouro, ou seja, então ocorreu uma pequena corrida de ouro para aquela região e formaram os arraiais. Então todo tipo de ocupação daquela região era a população correndo atrás de pedras preciosas ou desse ouro, no qual eles formavam esses arraiais, que eram pequenas vilas onde essa galera morava naquela época. E aqui eu tenho uma foto, que foto bonita, brasileiro antigo.
E por conta disso, essa ocupação muito precária, o governo sempre teve medo de perder essa área para os países vizinhos. Então, o governo brasileiro sempre tentou incentivar as pessoas saírem da região do litoral e irem para o centro do Brasil e para o norte do Brasil. Várias medidas ocorreram. Por exemplo, teve uma expedição chamada Roncador Xingu, que tinha o propósito de mapear todas as tribos indígenas, descobrir qual que era agressiva, qual que não era, qual que era pacífica, aonde que eles estavam, aonde que poderia construir estradas. Então, eles mapearam todas essas tribos indígenas, foi muito importante. Houve uma marcha para o oeste, aonde o governo incentivava as pessoas irem para o oeste, para o centro do Brasil. Lá o governo estava dando terras, subsídios, empréstimo para você construir alguma coisa, para você começar a cultivar. É claro que geralmente esses programas se intensificou mais na classe elite, não tanto na classe mais popular brasileira. A construção de Brasília foi um outro processo que o governo fez para tentar atrair a população. E diga de passagem, foi o melhor projeto do governo para atrair a população, foi a construção de Brasília, tanto pela sua construção, que demandou muita gente, quanto depois, porque a capital sempre atrai um grande número de pessoas para trabalhar, para viver da atividade econômica, para prestar serviços, ou seja, e tudo isso acabou atraindo uma grande população, uma grande demanda de pessoas para aquela região. Alguma dúvida, gente, sobre essa parte, sobre a ocupação lá da região centro-oeste? Não? Não. Beleza, não. Então. Vamos embora. Já os aspectos econômicos. Quando eu falo de região centro-oeste, eu preciso sempre pensar na agropecuária, na agricultura mais a pecuária. A região centro-oeste é a maior produtora, tanto de soja, de produtos agrícolas, quanto de produtos ligados à agropecuária, de corte bovino. E é interessante você perceber que essa região ela se desenvolveu muito em relação à tecnologia, em relação a incentivos, em relação à prestação de serviço nessa área. Então, eu tenho toda a atividade econômica, mas a maior parte da atividade econômica voltada para essa área, para a agropecuária, o agronegócio, como posso falar. Quando então eu junto a indústria, aí eu tenho esse agronegócio. Quem já viu aquele comercial da Globo? Agropop, Agretec, Agretudo. Quem já viu já? Então, é um comercial falando principalmente da região centro-oeste, no qual vai levar essa região para o desenvolvimento econômico maciço nessa atividade econômica. Então, toda vez que eu pensar atividade econômica na região centro-oeste, eu preciso pensar em agropecuária, principalmente soja e criação de gado. Tranquilo? Hein, galera? Tranquilo? Sim. Aí eu tenho a indústria, toda não, mas a maior parte da indústria da região centro-oeste, ela é ligada à agropecuária. Daí eu tenho o chamado agronegócio, aonde na mesma fazenda eu tenho a criação de gado, a criação de aves, e eu tenho nessa fazenda o frigorífico, aonde eu vou matar o gado, aonde eu vou separar em parte e distribuir, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, também da soja. A mesma fazenda que produz a soja vai ser a fazenda que vai transformar aquele grão em farelo, em ração para animais, cachorro, gato, boi, tudo mais. Vai transformar em óleo de soja, em suco de soja, em e leite de soja, em tudo de soja que nós consumimos. Ou seja, uma mesma fazenda, uma mesma produtora vai transformar, vai plantar e vai produzir, vai transformar aquele produto em algo manufaturado e vai exportar para o mundo todo. Beleza? Agora sobre a região Nordeste. A região Nordeste ela apresenta um clima
predominantemente semiárido. O que é isso? Um clima semiárido não é um clima, não chega a ser um clima de desértico totalmente árido, mas é um clima semi, ou seja, ele chove, tem umidade, mas ele leva a anos para chover, por exemplo. Ele pode chover em ano, mas como pode ficar 3, 4, 5 anos sem chover por alguma razão, de alguma instabilidade climática, como é o Ninho, por exemplo, pode afetar a região Nordeste e ficar mais tempo sem chover. Então é interessante observar que a região Nordeste ela tem um clima semi-árido, predominantemente. Mas eu tenho outros climas. Eu tenho um clima litorâneo, eu tenho um clima tropical típico e até o clima equatorial também é presente na região Nordeste. Tô. Alô, alguém falou alguma coisa? Hein? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Olha o mapa do clima Nordeste e olha o mapa da vegetação do Nordeste. O clima, ó, mais uma vez, o clima e o mapa do Nordeste. Não é muito parecido os dois mapas, a formação? Por quê? Lembra aquele textozinho lá do 6º ano? Que a vegetação é espelho do clima? Então, aqui eu consigo ver isso. Eu consigo reparar que tanto a vegetação ela vai seguir predominantemente o clima da região, aonde a maior parte, a vegetação com maior vai ser predominante, vai ser a caatinga, aquela vegetação mais rústica, mais seca, a presença de cactos, arbustos mais retorcidos, ressequidos. Então vai ser vai ter o predomínio desse tipo de formação vegetal. Mas eu vou ter outras regiões muito importantes. Eu vou ter, por exemplo, o litoral, onde vai ter até a Mata Atlântica também, no litoral do Nordeste. Eu vou ter a floresta amazônica aqui também. E vou ter também a Mata de Cocais, que é uma região de transição entre a Caatinga e a Mata Amazônica. Então eu tenho uma grande quantidade de formação de vegetação lá na região Nordeste. Tenho cerrado, tenho campos, ou seja, tem uma grande quantidade uma quantidade diversificada de vegetação. Mas o predomínio é da Caatinga. Já a hidrografia. A hidrografia da região Nordeste, eu quero destacar 2 rios. Seriam o rio Parnaíba e o São Francisco. Esses 2 rios são uns rios muito grandes que cortam vários estados. De verdade, ele nasce na região Sudeste e vai desaguar lá na região Nordeste. E esses rios, eles são interessantes porque, principalmente o Rio São Francisco, porque está ocorrendo uma obra nele, aonde está fazendo uma transposição, tá? Levando água desse rio para o interior do Nordeste. E essa obra é muito importante a gente ficar ligado. Então eu queria que vocês dessem uma atenção maior sobre a formação desse rio, o Rio São Francisco. Aí nós entramos em uma outra parte, sobre as sub-regiões da região Nordeste. A região Nordeste ela tem uma característica no qual eu vou dividi-la em sub-regiões. Para ser mais específico, em 4 sub-regiões. São elas: primeiro, a Zona da Mata, essa regiãozinha em verde aqui, ó. A Zona da Mata é uma região no qual ela está próxima ao litoral. Ela tem uma vegetação muito rica, árvores de grande porte, uma grande biodiversidade, uma grande diversidade tanto de flora quanto de fauna, e também vai ser a região mais populosa dessa região Nordeste. Das 4 sub-regiões, a região mais populosa, mais desenvolvida economicamente é a região da Zona da Mata. Já a região do Agreste, essa em laranja aqui, é a segunda região mais desenvolvida, é a segunda região mais populosa, e também eu vou ter uma grande diversidade tanto de fauna e de flora nessa região. Repare que as 2 regiões mais populosas e mais desenvolvidas estão próximas ao litoral. Repare que isso é bem interessante. Já a região do sertão é onde está presente a vegetação da caatinga em sua maior parte. Como eu falei, é um clima predominantemente de semiárido, aonde eu vou ter a presença maciça da caatinga e eu vou ter a região menos desenvolvida, tanto economicamente quanto na parte da sua população.
Tranquilo? E a última parte seria o meio norte, no qual é a zona de transição entre a região do sertão e para a região norte. Essa região do meio norte ela é muito importante, porque muita atividade econômica lá é o extrativismo vegetal, o babaçu, até o guaraná também, o açaí, eu encontro nessa região, e uma região economicamente muito importante, principalmente para os povos que moram, que estão situados em todas essas regiões aqui. Agora, um assunto, posso dizer assim, mais relevante da região do Nordeste seria a questão da seca. Toda vez que nós ouvimos falar da região Nordeste, geralmente nós ligamos a seca como algo que faça parte da região. Realmente, a seca ela é algo determinante aonde as pessoas irão morar, o que as pessoas irão produzir, o que as pessoas, quais atividades econômicas elas irão gerar. Então, por esse motivo, a seca é uma pauta sempre importante na região Nordeste. Como eu falei com vocês, por conta de uma barreira orográfica natural, que é o Planalto da Borborema, acaba formando uma barreira que impede todas as nuvens, toda a umidade que vem do Oceano Atlântico de entrar para dentro do continente. E por esse motivo não chove na região do sertão, levando essa região a ficar até 4, 5 anos sem chover. E é interessante observar que essa barreira orográfica natural ela faz isso já naturalmente, e é importante observar que não tem como eu tirar essa barreira. Tem cidades, tem toda uma estrutura, toda uma logística nessa aí que não tem como tirar. Não é um morrinho apenas, é uma serra, são várias cidades, é algo muito, muito grande. Então é interessante observar que essa barreira orográfica é um dos motivos por qual existe uma seca muito grande lá no Nordeste. E essa seca ela acaba gerando, ao decorrer dos anos, em uma indústria da seca. Vou dar esse nome de indústria da seca toda atividade no qual vai ocorrer o desvio de dinheiro, o desvio de alguma parte ligada ao financeiro, em obras, corrupção ativa por parte dos políticos, beneficiando empresários, beneficiando até eles próprios, a fim de tirar o dinheiro do governo por conta da seca e colocar no bolso deles. Por exemplo, digamos que o governo federal libera uma verba, sei lá, de 10 milhões para construir alguns açudes em toda a região do sertão. Bom, o político, o governador de cada estado aqui, ele vai administrar esse recurso, esse valor, e ele vai construir aonde for melhor. Em vez de ele fazer uma obra onde vai beneficiar a maior quantidade de pessoas, não. Ele vai construir o açude na fazenda dele, ou na fazenda de um amigo dele que vai dar um dinheirinho para ele por fora. E esse açude vai ser muito importante porque vai atrair, vai valorizar o imóvel, vai valorizar, vai melhorar a atividade econômica que ele estiver exercendo, ele não vai passar por problemas de falta de água. Então, existe toda uma indústria no qual ela desvia dinheiro público para o benefício próprio. Um outro exemplo é os carros-pipas, que são muito importantes nessa região aí. Vários políticos acabam dizendo que estão comprando carro-pipas e, na verdade, não tem nada. Nunca chegou carro-pipa lá para a população. Então, essa indústria da seca, ela vem se perpetuando ao longo do tempo. Mas mas como que ela vem perpetuando? O melhor exemplo é a eleição. Quem aqui já não viu falar o voto de cabresto, onde o político ele acaba obrigando a população a votar nele, falando o seguinte, ou você vota em mim, ou eu não construo nada, ou você vota em mim, ou eu, sei lá, eu não mando ninguém aqui vai ter mais trabalho. Então acaba a população que depende ou que trabalha para essa pessoa sendo obrigada a votar nela. E isso é algo marcante lá no Nordeste. Aqui a gente não vê tanto isso, mas lá no Nordeste, principalmente no sertão,
Isso é muito comum e eu vou dar o nome dessa prática de indústria da seca. Um outro ponto muito importante com vocês é a transposição do Rio São Francisco. Para que eu possa analisar essa transposição, eu tenho que olhar os dois pontos de vista. Primeiro, pelo benefício. A transposição do Rio São Francisco vai trazer um benefício muito, muito grande. Por quê? Poxa, se eu tenho uma galera que passa sede lá no sertão, eu posso levar a água desse rio até o meio do sertão. Isso é muito, muito bom. Poxa, imagina só, a pessoa que tinha seca, que não tinha água para plantar, para beber, para sobreviver, ela tinha que andar quilômetros para conseguir um balde de água. Agora não, agora ela vai poder ter acesso mais facilmente a esse tipo de recurso. Então, olhando pelo lado positivo, pela obra, é algo muito bom, muito positivo. Só que também nós temos que olhar pelo lado também que pode prejudicar. Por quê? Primeiro, pelo lado ambiental. Tem vários estudos afirmando que se eu tirar a água do Rio São Francisco, eu posso prejudicar o abastecimento desse rio. Então, isso pode trazer prejuízo lá no futuro. Então, isso é ruim para o rio. E também o social também. Eu preciso olhar para esse lado. Por quê? Por onde esse rio vai passar? Será que ele vai passar pela fazenda de algum político que vai ganhar muito dinheiro com isso? Ou por algum empresário que vai ganhar muito dinheiro? Será que vai conseguir levar água para todo mundo mesmo do sertão? O sertão é muito grande. Será que vai conseguir levar água para todo mundo? Será que vai ser bom? Será que o investimento vai valer a pena? Então, nós temos sempre que olhar os pontos positivos e os pontos negativos. Todo mundo entendeu essa parte, gente? Hein, galera? Sim. Bom, beber água aqui. Sim. Um outro ponto aqui, ó, sobre a população. Como eu falei com vocês, a população da região Nordeste está concentrada em sua maior parte na região do litoral, que é a zona mais desenvolvida, tanto populacionalmente quanto economicamente. Então, toda vez que eu pensar em região Nordeste, eu sempre vou pensar na população dela vivendo próxima ao litoral, principalmente na zona da mata e também no agreste, ok? O último ponto aí, eu acho que é... Não, último não, penúltimo ponto aí é a migração nordestina. Por conta da seca, principalmente na década de 60, 70 e 80, boa parte da população nordestina saíam de sua região, da sua região e ia para outras regiões, principalmente região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, porque era a cidade mais desenvolvida naquela época, principalmente São Paulo. Outras regiões também ganharam migração nordestina, o sul em pequena parte, a região centro-oeste, a região norte também ganharam uma boa quantidade de fluxo migratório nordestino também. Então eu tenho que esses fluxos migratórios lá na década de 60, 70 e 80 foi muito importante. Nós já falamos uma aula sobre isso lá atrás, lá quando nós falamos de fluxos migratórios pelo Brasil. E os mais importantes que eu coloquei foi da região Nordeste para a região Sudeste, ok? Eu não vou falar isso de novo, caso você tenha alguma dúvida ou esqueceram, só voltar lá nos vídeos do YouTube que vocês vão encontrar essa aula que vai falar mais sobre a migração, sobre o fluxo migratório nordestino. Já os aspectos econômicos. Bom, os aspectos econômicos, ele vai ser ligado mais à parte industrial. No entanto, eu não posso dizer que a região Nordeste ela é uma região totalmente industrial. Eu tenho boa parte de produção agrícola para aquela região. Então, eu vou ter aspectos bem diversificados naquela região. Mas programas sociais do governo vai fazer muita diferença naquela região,
como Bolsa Família. Toda vez que se fala de Bolsa Família, fala em acabar, sempre aparece um comercial lá, comercial não, mas aparece a população do Nordeste reclamando ou falando alguma coisa, porque eles são muito dependentes desse tipo de ajuda do governo. O Bolsa Família, para falar a verdade, ele foi praticamente pensado na região do Nordeste, tanto que a maior parte dos beneficiados estão naquela região. Eles precisam, eles têm uma população mais carente realmente, e então nada mais justo do que o Bolsa Família ter maior quantidade naquela região. Só que nós precisamos pensar que não é só de Bolsa Família que vive, então o governo tem que fazer alguma coisa para poder levar desenvolvimento para aquela região, e não só ficar pagando e dando Bolsa Família para todo mundo. Agropecuária. Agropecuária vai apresentar regiões ou propriedades rurais pequenas e médias, com pouca tecnologia. Claro que eu vou ter super fazendas, super empresas agrícolas na região com muita tecnologia, mas a maior parte das propriedades rurais lá da região Nordeste são pequenas e médias que apresentam pouca tecnologia, principalmente ligada à agricultura familiar. A indústria tem se desenvolvido muito por incentivos do governo lá próprio do Nordeste, onde criou o Banco do Nordeste, onde empresta dinheiro para empresários a juros muito baixos, e o desenvolvimento acaba sendo muito, muito grande. Por isso, um dos fatores que estão levando a região Nordeste a crescer muito atualmente é a rápida industrialização lá da região Nordeste. Hoje eu tenho indústrias lá muito importantes. A maior parte das indústrias ainda é ligada a petroquímicas, biocombustíveis, alimentos e têxtil. E o serviço de prestação de serviço e mercado, o setor terciário no caso, o principal está ligado ao setor de turismo, que é um setor muito forte lá na região, principalmente nas propagandas. Quem quer passar o carnaval na Bahia, ou ano Natal, ou ano Novo, em Fortaleza, as praias muito lindas, ou seja, o setor de turismo lá é um setor muito forte, muito bem trabalhado. Então é uma área também para a gente estar sempre de olho lá na região Nordeste. Bom, alguma dúvida, galera?